Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cassius. É uma medida meramente preventiva, porque, aliás, o meu exame do Albert Einstein está aqui. Fiz questão de mostrar hoje na coletiva. Aqui vocês vão ver todos os não, aqui indica não detectado em todas as análises. Mas, mesmo assim, pediam ao Instituto Adolfo Lutz de São Paulo que emitisse a contraprova. A coleta já foi feita e agora à tarde nós teremos a contraprova. Mas dificilmente será diferente do resultado que o Albert Einstein, até porque ele está homologado de acordo com o padrão da Organização Mundial de Saúde. Quando emite um atestado, quando ele faz o teste, ele já tem a informação definitiva. Governador, hoje na coletiva o senhor chegou a falar sobre a reunião que terá com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro e com todos os governadores da região sudeste, amanhã às 9 horas da manhã. É uma reunião que já foi feita com os estados do Nordeste, sendo que o Sudeste é o principal afetado pelo coronavírus. Qual a expectativa para essa reunião amanhã? Bem, primeiro, um bom entendimento. O presidente Jair Bolsonaro, não quero desacreditar a importância de ter tomado essa iniciativa. Aliás, foi um pedido nosso, foi um pedido do governo do estado de São Paulo, governo do estado do Rio de Janeiro e de Brasília. São os 3 coordenadores do Fórum de Governadores. Nós enviamos uma carta ao presidente Jair Bolsonaro no último dia 13 de março. Mas agora, atendendo a este apelo, o diálogo começou com os governadores do Norte e Nordeste. Hoje, o presidente Bolsonaro está conversando com os governadores da região Centro-Oeste e da região Sul. E amanhã, às 9 horas da manhã, Marcela, com os governadores do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. Não há hipótese de nós vencermos uma crise gravíssima como essa. Aliás, é a mais grave crise da história do país, em qualquer tempo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário, saúde pública, sem entendimento, sem diálogo, sem a capacidade do governo federal dialogar com os governadores, ao invés de agredir os governadores ou se afastar deles, e o mesmo comportamento dos governadores, também entendendo a importância dessa relação harmoniosa com o presidente e com os seus ministros, e igualmente dos governadores com prefeitos e prefeitas, no caso do estado de São Paulo. Como tem sido o relacionamento do governo estadual com o governo federal durante essa crise por causa da pandemia do coronavírus? Marcela, eu separo em 2 estágios. Com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o melhor possível. Um ministro correto, republicano, focado naquilo que é a sua responsabilidade, que é a saúde e saúde pública. Ele é médico também, foi secretário de saúde na sua cidade, no Mato Grosso, e a relação desde o início desta crise, no mês de fevereiro, ele foi absolutamente correto com o estado de São Paulo e, pelo que eu tenho de informações, também com os demais estados. Eu vou fazer um outro destaque ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, igualmente republicano, correto, com diálogo assertivo com governadores de todos os estados brasileiros, e com São Paulo não foi diferente. Não posso dizer o mesmo em relação ao presidente Jair Bolsonaro até anteontem. A partir de ontem, com o diálogo iniciado com os governadores, está fazendo o caminho certo que já deveria ter feito antes. Mas vamos trabalhar daqui para frente. Nós temos que estar juntos, nós não podemos ter 2 ministros que dialogam bem e outros que se afastam, não dialogam, seguindo o exemplo do presidente Bolsonaro. Mas como, a partir de agora, ele abriu o diálogo, eu espero que o diálogo não seja apenas motivado pela crise, mas seja permanente. Não há, repito, hipótese de avançarmos de forma positiva numa crise do tamanho e da dimensão dessa, Marcela, se nós não tivermos o bom entendimento do governo federal como um todo, com os governos estaduais como um todo e da nossa parte, dos governos estaduais também com os municípios. Mas o clima pode ser tenso nessa reunião, governador? Eu espero que não. Da minha parte, não será. Eu já garanti ao general Ramos, que é o ministro-chefe de governo, que será equilibrado e republicano. Aliás, como a minha forma de ser. Eu tenho uma boa conduta, sou uma pessoa educada, calma, tenho perfeito domínio sobre os meus sentimentos e as minhas reações. Governador, hoje começa a quarentena em todo o estado de São Paulo e, pelo que o senhor tem dito nas últimas coletivas de imprensa, que eu também venho acompanhando, não há nenhum tipo de fiscalização mais dura, mais uma recomendação para que as pessoas não saiam de casa. E em relação ao comércio, claro, os serviços não essenciais, mas o comércio, sim, fechar de fato, né? Agora, essa fiscalização do modo ao que o senhor propôs, acredita que vai funcionar, que as pessoas vão obedecer?
Marcela, sim, há algumas recomendações e algumas determinações também. Determinações em decreto, os que não cumprirem serão penalizados e a pena pode envolver, inclusive, prisão. Neste momento, nós confiamos muito, Marcela, e aqueles que nos assistem nesse momento aqui na CNN. É no bom senso, no gesto de cidadania de cada pessoa. Cada pessoa tem que proteger, evidentemente, a sua saúde, a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus amigos, a saúde dos seus companheiros de trabalho e ter a consciência de que se cada um fizer aquilo que tem que fazer, nós teremos mais condições de superar essa gravíssima crise com menos vítimas. Se pessoas não compreenderem isso, nós teremos mais vítimas. Então, é sempre a oportunidade, Marcela, de pedir mais uma vez que as pessoas tenham consciência, sigam a orientação do Ministério da Saúde, a orientação do governo do Estado de São Paulo, os que estão em São Paulo, dos outros governadores dos outros 26 estados brasileiros. Tenham também solidariedade, tenham também a capacidade de compreender e ajudar, na medida do possível, os mais pobres, os mais humildes, os desfavorecidos, proteger as pessoas mais velhas, pessoas com mais de 60 anos, não devem sair de casa, exceto para fazer a vacinação que começou ontem e, mesmo assim, aqui na capital de São Paulo, o serviço de drive-thru, aliás, na capital e em várias outras grandes cidades no estado de São Paulo, isso está sendo feito em regime de drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair do automóvel, ela vai com uma camiseta um pouco mais folgada, levanta a manga da camisa, recebe a aplicação da vacina, recebe o certificado de que foi vacinado e retorna imediatamente para a sua casa. Volto a fazer um apelo, pessoas com morbidade, pessoas que têm doenças, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com diabetes e todas as pessoas com mais de 60 anos, Marcela, devem ficar em casa, exceto aquelas que têm função emergencial, profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais da Sabesp, profissionais da CETESB, das empresas que atuam em distribuição de energia, em setor de telecomunicações, em serviços básicos e essenciais para garantir o perfeito funcionamento desses serviços e pessoas como eu, que tenho 62 anos, sou governador do estado de São Paulo, não posso me ausentar, não posso fazer o regime de quarentena quando não há necessidade, evidentemente, tenho que estar aqui à frente do governo do estado de São Paulo. Todas as demais pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa. Crie novos hábitos, assista mais televisão, aliás, se informe também pela televisão, como vocês que estão sintonizados aqui na CNN estão fazendo nesse momento. Crie bons hábitos de dialogar com seus familiares, converse com seus filhos, com seus netos, leia livros para as crianças, para as pessoas mais jovens, faça jogos, crie hábitos que já se perderam ao longo dos anos, dialogue, conviva e seja fraterno. O carinho e o amor ajudam a vencer a crise. Governador, a gente vive um momento, claro, muito sensível e delicado em relação à pandemia do coronavírus, mas também comerciantes, principalmente os pequenos comerciantes, já sofrem com os efeitos da quarentena, de restrições. Como equilibrar essa equação de salvar vidas e em relação à economia do país? Ou do governo, né, do governo estadual? Marcela, é uma equação difícil. Sobretudo aqui em São Paulo. São Paulo é o motor do Brasil, quase 40% de toda a economia brasileira roda aqui. Nós temos 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo, é a mesma população da Espanha. Ou seja, o equilíbrio entre a necessidade de salvar vidas, proteger a vida e a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, proteger minimamente a saúde financeira das pessoas, para que elas tenham como comprar alimentos, tenham como comprar medicamentos, tenham como sobreviver, é um desafio constante e diário, até o final desta crise. Crise que, de acordo com os infectologistas, os especialistas em epidemia e os que integram aqui o centro de contingência do Covid-19, deve durar até o final do mês de julho. Portanto, temos um longo período ainda de 4 meses pela frente. Isso exige atitudes corretas e feitas diariamente e informadas como nós temos feito. Destinamos na semana passada, na sexta-feira, R$500 bilhão, 500 milhões de reais, através dos bancos do Estado de São Paulo, o Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, e o Banco do Povo. O Banco do Povo para oferecer empréstimos subsidiados e com um longo período de carência de até R$50 mil, e este empréstimo é feito em 24 horas. E a Desenvolve São Paulo com empréstimos acima de R$50 mil, sempre para microempresas e com a disponibilidade do recurso em até
48 horas, sem burocracia e com rapidez e agilidade. É uma forma positiva de fortalecer a condição das microempresas, dos microempresários, do comércio, do setor de serviços, que são os que mais estão sofrendo nesse momento. Eu espero que o governo federal, amanhã faremos uma das solicitações, Marcela, é que o governo federal destine mais recursos através do financiamento do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que pertence ao governo federal, para o crédito aos microempresários. Se nós aqui pudermos oferecer 500 milhões, eu imagino que o governo federal possa oferecer 50 bilhões, ou seja, proporcionalmente à dimensão e à estatura do BNDES. E outras medidas também com o apoio do SEBRAE para os microempreendedores. É um período difícil, eu reconheço, vai exigir sacrifício de todos, dos que são grandes, dos que não são grandes, mas nós temos que ter uma atenção muito especial com os menos favorecidos, com aqueles que não têm emprego, com aqueles que são desvalidos, que vivem em comunidades e os microempresários. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o sistema deve entrar em colapso no pico da doença aqui no país. São Paulo é o estado que mais tem casos, inclusive de mortes aqui em todo o país. Como que deve ser isso, o sistema de saúde aqui em São Paulo? Também pode entrar em colapso? Estamos trabalhando para que isso não aconteça, Marcela, criando novos leitos para o atendimento básico, criando mais leitos também de UTI. Anunciei ontem mais 900 leitos de UTI no Hospital das Clínicas, em São Paulo, exclusivamente para o coronavírus. Até o próximo dia 10 de abril, teremos 2.300 leitos exclusivos para o atendimento àqueles que têm o teste positivo do coronavírus e precisam de internamento. Nem todos que têm o teste positivo de coronavírus, quero esclarecer, devem estar internados. A orientação médica é que deve prevalecer, evidentemente. Nós temos mais 8.100 leitos de UTI no estado de São Paulo para o atendimento de outras morbidades. Bruno Covas e eu iremos amanhã no AMB, onde teremos mais cerca de 2.000 leitos para o atendimento básico de saúde, para o período pré-internação na UTI, como forma de aliviar os hospitais públicos, sejam municipais, sejam estaduais, e já na semana que vem, mais em torno de 1.200 leitos no estádio do Pacaembu, em 2 hospitais de campanha que estão sendo implementados aqui na capital de São Paulo. Como você mencionou, Marcela, o local onde temos as maiores ocorrências do coronavírus. Bom, a quarentena começa hoje, vai durar 2 semanas. A expectativa é diminuir a curva de casos de coronavírus no estado de São Paulo. Já tem uma expectativa de quanto essa curva pode diminuir nesse período? Ainda não, Marcela, pela mesma razão que você colocou 2 perguntas atrás. Nós ainda estamos iniciando o período mais agudo e mais grave desta crise de saúde, que é o mês de abril. No mês de abril, nós teremos o pico de pessoas contaminadas com coronavírus. Lamento ter que reconhecer também que será o pico de mortes de pessoas que vão perder a sua vida pelo coronavírus, para aí, então, a partir de maio, iniciarmos um período de decrescimento. Portanto, ainda estamos para enfrentar o pior período, que é o que vem a partir de agora até o final do mês de abril. Governador, para encerrar, então, a gente pode esperar medidas mais restritivas ainda do que essa da quarentena? É possível. Nós não estamos anunciando fora do tempo e, sobretudo, para não criar pânico e uma corrida a supermercados ou a farmácias. Estamos monitorando isso com muito cuidado, com muita atenção, mas com muita verdade e muita transparência, Marcela, e os que nos acompanham aqui na CNN. Não há nenhuma razão de pânico, não há nenhuma razão, quero repetir para você que está nos acompanhando aqui da sua casa, de fazer excesso de estoques de alimentos ou de água ou mesmo de medicamentos, exceto aquilo que é necessário para os próximos 15, no limite 20 dias. Não há necessidade de fazer super estoques, não temos nenhuma perspectiva de desabastecimento na capital de São Paulo ou em qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Estamos monitorando isso com cuidado, com a cooperação do setor privado. As fábricas continuam abertas, quero aproveitar para dizer que nós não podemos ter desabastecimento, porque o setor de agro continua funcionando e operando, o setor também das fábricas, não apenas de alimentos, insumos e produtos de higiene, mas outras também, porque do outro lado, lembrando
lembrando aquela sua segunda pergunta, nós não podemos ter um desemprego em massa e um corte de renda em milhões de brasileiros que vivem aqui em São Paulo, pois aí sim estaríamos precipitando o colapso.